5 ótimos fundos imobiliários para você que é um iniciante dentro desse mercado. Porém, antes de começar, eu tenho que ressaltar 2 pontos. O primeiro deles, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Eu vou apresentar aqui para você ótimos 5 fundos imobiliários, porém você precisa saber qual deles colocar na sua carteira de investimento de acordo com a sua estratégia de investimento, seja para proteção do seu capital com fundos cada vez mais seguros e estáveis ou para valorização do seu capital, ou seja, com os fundos que pagam os maiores dividendos possíveis dentro do mercado de fundos imobiliários. Inclusive, 2 desses fundos imobiliários apresentados aqui hoje são um dos maiores dividendos aí do mercado, tá? Porém, eles são um pouco mais arriscados do que os fundos, por exemplo, de tijolo e logística, que são mais tranquilos, e eu vou explicar mais adiante aqui durante esse vídeo. E o nosso segundo ponto é que para você começar da melhor maneira possível no mercado de fundos imobiliários, é importante que você possua uma reserva de emergência, tá? Eu sei que parece clichê, mas o mercado de fundos imobiliários é um mercado de renda variável, tá? Então, o preço vai oscilar. Você pode colocar hoje 20 mil e daqui a 2 semanas ter 18 mil ou, por exemplo, 25 mil. Nós não podemos saber com 100% de exatidão para onde que o mercado vai, até mesmo porque não sabemos para onde o Brasil vai de modo geral, tá? Então é importante que você tenha essa base sólida, que é a sua reserva de emergência, para depois você investir em fundos imobiliários. Leonan, quanto que deve ser a reserva? Um valor que você considere tranquilo para você, um bom valor ali. Pode ser 2.500, pode ser 5 mil reais, 10 mil reais, tá? Precisa ser um valor que atenda você em uma emergência, tá? Para alguns pode ser 2 mil e para outros pode ser 30 mil reais. Então depende de como está o seu estilo de vida hoje, quanto dinheiro você gasta e quanto você ganha também, tá? Então compõe a sua reserva de emergência, seja ela no Tesouro Selic ou em um CDB com liquidez diária. Um bom banco para você compor a sua reserva hoje, na verdade 2 bancos, é o Banco Inter, que ele é excelente para você compor uma reserva, e também a XP, tá? Que ela tem uma vasta gama de CDBs e outros investimentos na renda fixa, inclusive também recomendo o Banco Inter e a XP para você investir em fundos imobiliários, tá? Dito esses 2 pontos, vamos aqui para a tela. Nós temos nosso primeiro fundo imobiliário, que é o XPML11, tá? Esse que é um fundo imobiliário aqui de shopping da XP, tá? Hoje ele custa R$ 118,19. Ele paga um dividendo de 7,78%. Aí você me pergunta, poxa, Leonan, o dividendo dele não é tão atrativo. Concordo com você, não é tão atrativo. Só que o que é atrativo nesse fundo imobiliário? Se você pegar aqui, na verdade, o último ano desse fundo imobiliário, você vai perceber que ele saiu aqui de uma mínima de R$ 95 aproximadamente e chegou em uma máxima aqui de R$ 120. Ou seja, se você tivesse comprado esse fundo imobiliário nessa mínima a R$ 95 e vendido aqui a R$ 120, são R$ 25 de lucro por cota. Se você tivesse comprado 1.000 cotas, seriam R$ 25 mil de lucro, além do dividendo. Então você ganha o lucro com a valorização das cotas, mais a distribuição de dividendo. Por isso que os fundos de shopping são tão interessantes, porque você ganha com a valorização dos imóveis, que se reflete diretamente no preço por cota ali desse fundo imobiliário, e você também recebe, é como se fosse um bônus ou dividendo mensal aqui, que no caso o acumulado é de 7,78%, que deve subir aqui, inclusive aqui, ó, com a queda da Selic, você pode perceber, e com o reajuste dos contratos, né, que o dividendo ele vem crescendo aqui ano após ano a partir de 2022, né? Estamos agora no começo de 2024, na gravação desse vídeo aqui, e ele deve crescer ao longo desse ano também, tá? Então, nossa quinta opção é o XPML11, e é um fundo bem interessante para você avaliar, e se eu não me engano aqui no canal tem um vídeo de avaliação sobre ele, tá? O nosso quarto lugar fica com o HGLG11, esse que é um dos fundos mais conhecidos do Brasil, um fundo de logística, né? Ele é um fundo bem robusto, ele já tem uma história considerável no mercado de fundos imobiliários e custa hoje R$ 165,39, né? Com um dividendo de 8,22%. Como o foco desse vídeo é apresentar fundos imobiliários para quem está começando dentro do mercado, eu decidi trazer uma carteira aqui diversificada, tá? Então você vai encontrar nesse vídeo aqui vários fundos de vários segmentos distintos, e eu vou explicar como que funciona a aplicação de cada um deles na sua carteira. O XPML11 vai ganhar cada vez mais com a redução da Selic e também vai colocar mais dinheiro no seu bolso quando você decidir realizar a venda das suas cotas, além do dividendo. O dividendo vem como um bônus. Já o HGLG11, ele também tem uma distribuição sólida aqui de dividendos, tá? Nos últimos 5 anos, a distribuição dele é praticamente um bloco, né? Você tem blocos aqui de distribuição,
então ele é bem previsível em relação à distribuição, e além de uma distribuição sólida de dividendos, ele tem uma excelente carteira de ativos, tá? Se você descer aqui, você vai encontrar o portfólio dele, né? Ele tem uma ótima distribuição geográfica, ele tem bons contratos, né? E também tem uma boa gestão. Então, ele tem basicamente o combo ideal de um bom fundo imobiliário, tá? E nos últimos 5 anos aqui, ele teve uma mínima aqui de R$120, uma máxima de R$220, hoje está a R$165, né? E ele não oscilou muito aqui nos últimos meses. Aqui, desde 2021, ele não tem oscilado tanto assim, né? Mas deve se valorizar aí nos próximos meses também, tá? Então ele ganha aqui o nosso quarto lugar. E em terceiro lugar temos um queridinho do mercado, que é o MXRF11. O MXRF11, ele é um fundo um pouco mais arriscado do que o XPML11 e do que o HGLG11. Por que ele é mais arriscado? Porque ele é um fundo imobiliário híbrido, tá? Então ele tem vários segmentos dentro dele, ali na sua carteira de imóveis ali, de papéis e tudo mais. O conceito dele é ter uma carteira diversificada em vários segmentos de fundos imobiliários, tá? E aqui no último ano, né, ele teve uma mínima aqui, na casa de R$10,10, né, aproximadamente, uma máxima em R$11,10, e ele aqui hoje está em R$10,52. A Leonan, ele custa apenas R$10, ele é um fundo barato. Calma, não é assim que você observa se o fundo ele é barato ou caro. Para você saber se um fundo imobiliário ele é barato ou caro, ele está barato ou caro, você vai descer e vai verificar aqui o P sobre VP, tá? O que significa o P sobre VP? Basicamente esse número aqui, ó. Olha só, o MXRF11 deveria custar R$9,92. Entretanto, ele está custando R$10,52, ou seja, ele está valorizado perante o valor que ele deveria custar. Sendo assim, o P sobre VP dele está em 1,06, tá? O P sobre VP significa o quê? Quando esse número aqui está em 1, né, no caso 1,00, quer dizer que ele deveria estar custando R$9,92, ele está custando R$9,92. Quando ele está acima de 1, significa que os investidores topam pagar um prêmio, né, um valor a mais para adquirir esse fundo. Eles pagam mais do que esse fundo vale de fato para adquirir esse fundo imobiliário. Quando ele está abaixo de 1, significa que o fundo está descontado, ou seja, ele está com desconto. Por exemplo, ele deveria valer 1 bilhão, ele está custando 900 milhões, sabe? Então você consegue comprar ele com desconto. Agora, esse é um ponto alarmante, né? Porque, poxa, se está com desconto, se o fundo está custando menos do que ele deveria valer, existe alguma questão aí, você deve analisar e ligar aí um alerta amarelo aí na hora de adquirir o seu fundo imobiliário. Então, nosso terceiro lugar fica com o MXRF11, que ele tem assim uma boa carteira de investimentos, ele está com preço VP aceitável. Na verdade, eu esperaria cair um pouco mais, tá? Cair aqui para pelo menos aqui, ó, 1,04 talvez, tá? 1,04, 1,05 já é uma zona, uma área de compra aí interessante para você adquirir o MXRF11. Ah, Leonan, por que ele está sendo desvalorizado aqui nos últimos meses, né? Por conta dos cortes na Selic, né? Por quê? Os cortes na Selic têm um impacto direto nos contratos, ali nos CRIs, né, que esse fundo possui. E como esses contratos estão atrelados à taxa DI, por exemplo, ou ao IPCA, a tendência é que eles caiam, porque a taxa DI vai cair junto com a taxa Selic, né? Então, com essa queda na distribuição de dividendos dos contratos, né, o fundo ele acaba ficando menos atrativo e acaba ocorrendo uma migração de investidores, tá? Se a gente pegar aqui os últimos 5 anos, você pode perceber, ó, que no ano de 2023 ele pagou o máximo aqui de dividendos, que foi de 0,12 centavos por cota, né? No caso aqui, um pouco mais de 1% ao mês, né? Já que no final de 2023 ele já caiu os dividendos e agora ele chegou a 10 centavos por cota, né? Aqui, ó, o próximo rendimento ele vai ser de 10 centavos, enquanto o rendimento anterior, deixa eu marcar em branco, né? O rendimento anterior foi de 11 centavos, que representava 1,04% ao mês aqui. Tá? Agora o próximo rendimento será de 10 centavos, que representa 0,93. Com essa queda na distribuição de dividendos, você tem uma migração automática de investidores para outros fundos imobiliários ou até mesmo outros ativos dentro do mercado. Então esse nosso terceiro lugar fica com o MXRF11. Agora uma dica pessoal minha para você que deseja aprender a avaliar os fundos imobiliários, a montar uma carteira de investimentos, né? A quando comprar um fundo imobiliário, quando vender esse fundo imobiliário, que na minha opinião é o momento mais complexo, é a hora da venda, né? Se desfazer dos ativos, né? Eu tenho o meu curso completo sobre fundos imobiliários, o link dele vai estar na descrição. O preço está super atrativo porque eu quero o máximo de alunos possíveis dentro desse curso para que eu possa ajudar o máximo de pessoas possíveis a ganhar aí bons dividendos no curto, médio e longo prazo, tá? Então, continuando aqui o nosso segundo lugar, temos o BTLG11, tá? Mais um fundo de logística com uma dinâmica um pouco diferente e que ele vem aí se valorizando. Ele saiu aqui, ó,
numa baixa aqui na casa dos R$97, tá? Está em R$102,75 hoje, né? Esse que é um fundo do BTG Pactual, né? Uma boa gestora aí, que apresenta um dividendo aqui de 8,87%, né? Acumulado, e que deve também pagar maiores dividendos aí nos próximos meses, tá? Então ele teve uma pequena quedinha aqui, ele deve se recuperar e pagar um pouco mais, inclusive com os próximos cortes da Selic feitos aí através do Copom. E além de um bom portfólio, ele tem uma excelente liquidez média diária, tá? A partir de R$10 milhões, 10,56 milhões de reais são negociados aqui com as cotas do BTLG11, o que é um ótimo número aí para você, tanto para você que quer ingressar no fundo imobiliário, quanto para você depois que quer realizar a venda das suas cotas, tá? E o nosso primeiríssimo lugar é um dos melhores fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos, porém requer aí uma atenção, porque ele é um fundo de papel, tá? Ele tem um risco um pouco mais elevado, porque ele adquire dívidas, né? Os CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, tá? Mas é um dos melhores fundos do Brasil, na minha opinião, assim, tá? Minha opinião pessoal, não é uma indicação aqui de investimento, mas é uma opinião pessoal minha, tá? Que é o KNCR11, né? Esse que é um fundo da Quineia, que está custando hoje R$104, zeradinho aqui, R$104, com um dividendo acumulado de 12,75. Ele vai sofrer um pouco? Vai sofrer um pouco com a queda da Selic, mas não vai ser muito, porque ele tem uma excelente qualidade aí de papéis, tá? Então ele saiu aqui lá no final de 2023, setembro de 2023, de R$98 aproximadamente, tá? Chegou aqui em quase R$105 e está hoje em R$104, tá? A cota desse tipo de fundo imobiliário não tende a se valorizar tanto assim, mas ele é muito interessante em relação à distribuição de dividendos. Você pegar aqui a distribuição acumulada dele, ela tem oscilações maiores do que os fundos de tijolo, shopping lá, né? E de logística, né? Porém, é uma distribuição muito boa, né? Ele paga aí ótimos dividendos em alguns períodos, deve cair um pouquinho aqui, tá, em 2024, porém é um bom momento para você comprar e manter as suas cotas do KNCR11, tá? Isso inclusive para 2025, com provavelmente uma inflação um pouco mais alta. Eu não tenho bola de cristal aqui para te dar 100% de certeza, mas provavelmente teremos uma inflação um pouquinho mais elevada aí, o que vai fazer com que os fundos de papel e híbridos, por exemplo, paguem maiores dividendos, tá? É um reflexo aí desse momento do Brasil. E esses foram aí 5 ótimos fundos imobiliários para você que está começando agora no mercado. Lembrando que você deve fazer uma avaliação exclusiva para cada um deles e compreender se eles se encaixam ou não na sua estratégia de investimento hoje, tá? Lembrando que o último aqui é um fundo de papel, ele paga assim ótimos dividendos, porém ele tem um risco considerado dentro do mercado de fundos imobiliários um pouco mais elevado em comparação direta com fundos de tijolo e de logística, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei, comenta aqui abaixo a sua opinião. Você possui algum desses fundos imobiliários aqui? Qual você pretende comprar? Qual você pretende vender? Quem sabe, né? Comenta aqui abaixo a sua opinião, vai ser um prazer enorme conversar um pouco mais com você, tá? Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e aguardo você em um próximo vídeo nesse canal ou uma próxima aula no nosso curso aí. Um grande abraço para você, bons lucros aí, te vejo em uma próxima.